Em Cristo a paz, sinto o seu amor. Quando estudo sobre Ele e como nos salvou, o que Ele ensinou, deixa-te sentir. Se conheceres como Ele é, em Cristo a paz, Ele dá-nos fé. Mais dá-nos poder para continuar na tempestade, abrigo nos dá quando paz não tens, em Cristo a paz. Em Cristo a paz, quando andas com Ele, nas ruas da Galileia até Jerusalém, cura corações, lágrimas seca, quando vivemos como Ele fez, em Cristo a paz, Ele dá-nos fé. Quando não há mais, dá-nos
importa onde vá, sei que não estou só. Sinto o meu Salvador por perto. À noite me dá luz, um guia que conduz. Prometeu não me deixaria. Apesar dos fardos, Ele me abençoa. Tudo que Ele comandar, eu irei e cumprirei. A verdade eu sei, mesmo que o mundo se afaste, me aproximarei. Sei que se eu o seguir com fé, fará leve os fardos, o meio vai prover, Ele irá prover. Se eu sinto que acabou e a força terminou, penso em todas as suas bênçãos. E se eu me perder, Ele me vai erguer com amor perfeito e infinito. Ele me dará a força que preciso. Então tudo que Ele mandar, eu irei e cumprirei. A verdade eu sei, mesmo que o mundo se afaste, me aproximarei. Sei que se eu o seguir com fé, fará leve os fardos, o meio vai prover. Ele irá prover através do deserto, para lá do oceano. Se é lá que me envia, eu o seguirei. Eu farei o que me manda, pois eu sei que Ele me guia à terra prometida. Eu irei e cumprirei. A verdade eu sei, se o mundo não quer ouvir, eu o ouvirei. Sei que se eu o seguir com fé, fará leve os fardos, o meio vai prover, Ele irá prover. Não importa onde vá, sei que não estou só. Sinto o meu Salvador por perto. Diretamente do centro da Estaca de Setúbal, esta é a sessão de sábado para adultos da 65ª Conferência da Estaca de Setúbal, Portugal, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre os membros e líderes da Estaca e autoridades gerais e de área visitantes. A música para esta sessão será oferecida por vários grupos de jovens e jovens adultos da Estaca. O Elder Máximo da Fé, o primeiro conselheiro da Presidência da Área da Europa, presida esta sessão, e o presidente Nosalter Abreu, segundo conselheiro da Presidência da Estaca, vai dirigi-la.
Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à sessão da tarde para adultos da 65ª Conferência Anual da Estaca de Setúbal, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aproveitamos esta ocasião para estender uma calorosa saudação a todos aqueles que estão a assistir a esta transmissão, em particular aos irmãos da Estaca de Setúbal, assim como aos irmãos dos distritos do Algarve e da Madeira. E somos realmente gratos pela tecnologia que nos permite realizar este evento. O presidente Máximo de Fel, que preside esta conferência, pediu-me para dirigir esta sessão, que está a ser transmitida a partir da nova Capela de Setúbal. Reconhecemos a presença do Elder Saulo Franco, 70 diária, do presidente e irmã Fillmore, da presidência da missão, dos membros da presidência da Estaca de Setúbal, que se encontram sentados no púlpito esta tarde. A música para esta sessão será fornecida pelos jovens e pelos jovens adultos. E estas apresentações musicais foram pré-gravadas e serão apresentadas durante as sessões de sábado e domingo. Escutámos o hino Eu Irei e Cumprirei como prelúdio desta sessão. Iremos agora escutar como hino de abertura Assombro me causa. A invocação ser-nos-á oferecida pela irmã Jandira Faustino, presidente da Sociedade de Socorro da Ala de Setúbal 2. Salvador, eu quero amar-te, em tua senda quero andar, socorrer o irmão aflito, minha força em ti buscar. Salvador, eu quero amar-te, sim, eu te seguirei. Julgamentos imperfeitos sou também nos recônditos da alma, dores as que não se veem. Não me entrego a julgamentos, sim, eu te seguirei. Cuidarei do irmão que sofre sua
Licença. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais uma bênção que nos dás de podermos nos reunir em Teu nome. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de hoje estar aqui, Pai, juntos. Pedimos-te, Senhor, que possas orientar aos irmãos que irão discursar nessa conferência, para que eles possam ser explícitos, de forma que nós possamos perceber a Tua mensagem. Perdão pedimos, Pai, pelos nossos erros, nossas falhas e nossos pecados. Pedimos perdão também pelos nossos pensamentos menos bons. Pedimos que possas tocar no coração de todos os Teus filhos, que nessa terra habitam e que por Ti clamam, Pai, para que eles possam ter sempre o desejo de seguir o Teu caminho. Nós Te amamos muito e sabemos do Teu imenso amor por nós. Essa humilde oração, Pai, queremos Te deixar no sagrado nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que é o Cristo. Amém. Amém. Iremos agora escutar como primeiro orador o Presidente da Estaca de Setúbal, Presidente Luís Cordeiro. Logo após as suas palavras, teremos a oportunidade de escutar a irmã e o Presidente Fillmore da Presidência da Missão. Em seguida, iremos escutar como hino intermédio o hino 134, Sim, eu te seguirei. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem no Algarve, no Distrito do Algarve, também no Distrito da Madeira e na Estaca de Setúbal. É uma grande bênção que nós temos nos dias que correm podermos estar tão perto, estando tão longe. E isso realmente prova que o trabalho e a obra do Senhor nunca sairão frustrados. Mesmo que até ondas encapeladas possam tentar destruir esta obra, isso nunca acontecerá. Porque nós podemos estar sempre juntos. Ao longo deste tempo em como servi como vosso Presidente de Estaca, deve ter havido uma palavra que talvez tenham reparado que eu uso muitas vezes nos meus discursos. E essa palavra é apressar. Apressar o trabalho de salvação. Usamos isso nas comunicações que fazemos aos nossos líderes. Uso pessoalmente nas palavras que partilho convosco. Mas porquê é que é preciso apressar este trabalho, irmãos? E porquê é que este fim de semana é tão especial na vida da Igreja em Portugal e também nas nossas vidas? Temos que ir à raiz das coisas. Temos que entender que o Pai Celestial tem um plano. Esse plano tem vários nomes. Plano de felicidade, plano de redenção, plano de salvação. Mas independentemente dos nomes pelos quais nós conhecemos este plano, temos que entender que o Pai Celestial deseja é que nós sejamos felizes. Porque esse é o propósito da vida. E para ser felizes, algumas coisas têm que acontecer. Então, isto que eu quero vos exprimir, as coisas que têm que acontecer, é o trabalho de salvação e exaltação. E nós temos responsabilidades que nos foram atribuídas de forma divina. São responsabilidades pessoais. Quando nós nos achegamos a Cristo e ajudamos outras pessoas a fazer o mesmo, isto, na prática, é o cumprimento dos 2 grandes mandamentos da lei. Então, nós achegamos a Cristo quando o amamos. E nós amamos Cristo quando servimos o nosso próximo. Não foi isto que o Salvador ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, um mandamento semelhante a este. O amor está aqui na base desta obra. Mas quais são as responsabilidades que nós temos, pessoais e divinamente, que nos foram divinamente atribuídas? Temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo, temos de cuidar de quem precisa, temos de convidar todos a receber o Evangelho
e temos que trabalhar para unir as famílias para a eternidade. Estas são as nossas responsabilidades. Desta forma, estaremos a trabalhar na obra de salvação e exaltação para que possamos cumprir o plano de salvação e felicidade do Pai. É esta a sequência, para trás e para a frente. Quando nós compreendemos isto, é meio caminho andado. Precisamos de apressar o trabalho de salvação para que o plano de felicidade chegue a todo o lado. No entanto, isto não é tão simples como eu estou aqui a tentar explicar, não é? Como é óbvio. E para isso eu vou-vos contar 2 eventos. Um aconteceu no dia 25 de março de 2017. Há 4 anos atrás há 2 dias atrás, aniversário. E o outro passou-se há milhares de anos atrás. E vamos encontrar aqui uns paralelos, está bem? No dia 25 de março de 2017, estava aqui uma multidão neste terreno, onde está a capela. O dia estava muito instável. Chegou a chover granizo. Estava um vento que incomodava. E por momentos nós pensámos que talvez teríamos que cancelar a abertura de terreno. Onde eu estou a falar, mais ou menos, era a entrada do sítio onde nós estávamos. E mais ou menos ali naquela entrada era onde estavam as enxadas. Não é? Para nós podermos cavar. Era mais ou menos ali, a 10 metros daqui. O terreno estava completamente limpo, só com ervas, e os santos juntaram-se. Acredito que devido às orações de muitos, durante o período da cerimónia de abertura de terras, abriu-se uma clareira de sol aqui à volta, e o sol brilhou aqui em cima. No entanto, à nossa volta estavam nuvens escuras na Serra da Arrábida e no Rio Sado. Durante a cerimónia, tivemos sempre esta aberta de sol. E agora, curioso, muitos de vocês não se devem lembrar, e eu até tinha uma foto para mostrar, mas não vou conseguir mostrar, mas mando-vos por e-mail. Quando nós estávamos a terminar a nossa cerimónia, no lado do Rio Sado, começou-se a formar um tornado. Isto é uma coisa muito rara em Setúbal, eu nunca vi. Mas ele o remoinho começou a aparecer, a partir da nuvem. No lado nascente, apareceu um arco-íris. De facto, um duplo arco-íris, que é mesmo raro de acontecer. Eu estou-vos a contar esta história porque vamos dividir a nossa estaca. E para dividir a nossa estaca nós temos aqui 2 filosofias, digamos assim, que podemos escolher, ou dominantes. Ou vamos ter fé, ou vamos ter medo. Ou temos fé ou medo. No dia 25 de março estávamos envoltos numa luz, com um tornado de um lado e um arco-íris do outro. O arco-íris da esperança, o tornado para nos meter medo, provavelmente. No entanto, nós cá estávamos. E nessa altura eu disse a todos os membros da Estaca de Setúbal para olharem com os olhos da fé e para imaginarem um edifício. Mas isto foi há 4 anos atrás. Isto teve tantos atrasos que talvez alguns tenham duvidado. Mas, no entanto, aqui estamos. No entanto, aqui estamos. O Salvador, falando sobre o medo e falando sobre a fé, disse quando estava num barco no meio de uma tempestade e ele descansava. Ele acordou e disse, cito, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos, porque não tendes fé. Agora, nas escrituras em inglês não aparece a palavra tímidos. Nas escrituras da versão do Rei Tiago, que é a que usamos na igreja também, a palavra que aparece, em vez de tímido, é temeroso. Portanto, o que o Salvador disse, de outra forma, seria, porque estáis temerosos, não tendes fé? Por outras palavras, tendes medo ou tendes fé? Tens medo ou fé? Portanto, estas são as 2 grandes filosofias que nós podemos guiar a nossa vida. Um bom exemplo destas filosofias opostas pode ser encontrado no Velho Testamento. O Senhor recebeu Moisés, o profeta, recebeu instruções do Senhor
disse-lhe: escolhe 12 homens dentre os príncipes do povo e manda-os espiar a terra de Canaã. Agora, para vos dar contexto, o povo de Israel tinha sido resgatado do Egito. Estavam no deserto. No deserto não há muita coisa, não é? Mas o povo estava a ser cuidado. O Senhor dava-lhes comida. O maná que vem dos céus. O pão, comida. Mas eles estavam lá. Eles estavam às portas de Canaã. E o Senhor deu esta instrução. E reparem, ele escolheu, ordenou que fossem 12 príncipes, ou seja, 12 líderes. Não estamos a falar de 12 pessoas escolhidas à sorte. O Senhor claramente disse 12 príncipes. Portanto, pessoas com alguma responsabilidade, líderes entre o povo. E o Senhor, ao dar este mandamento a Moisés, disse claramente: envie estes homens para a terra que vos hei de dar. Ok, quem está a dizer isto não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que cumpre com a sua palavra. E o Senhor disse que vos hei de dar. Ele não disse que talvez vão ter um dia. Quem sabe? Ele disse que vos hei de dar. Com este contexto, estes 12 homens foram então pela terra de Canaã. A terra de Canaã, vamos pôr isto no mapa nos tempos modernos, seria onde está a Israel atual. E eles estavam mais ou menos naqueles desertos ali do Sinai, né? depois do Egito. E os homens assim foram. Partiram do sul, foram até ao norte, são mais ou menos 400 quilómetros, depois voltaram para baixo, outros 400 quilómetros, com instruções para ver a população, ver o seu poderio militar e ver se a terra era fértil para ser habitada. Os homens, estes espiões, estes 12 espiões, demoraram 40 dias a fazer isto. 40 dias. Não pode haver coincidências nestes números, pois não, 12, 40. Bom, no fim, estes homens chegaram ao pé de Moisés e de toda a congregação do povo de Israel e começaram a relatar aquilo que tinham visto. Vimos que a terra emana leite e mel. No caminho de volta, parámos num sítio e apanhámos um cacho de uvas tão grande que eram precisas 2 pessoas para os carregar. 2 pessoas, imaginem o tamanho daquele cacho. 2 pessoas. Trouxemos figos, trouxemos romãs. Imaginem que estavam no deserto e que viam estas coisas. Ficavam animados, não é? Ficavam excitados com isto. Vamos ter uma capela nova, vamos ter um templo. Vamos ter fruta, uvas, romãs, figos. Imaginem. O povo ficou animado com isto. Mas depois aconteceu algo curioso. 10 destes espiões começaram a murmurar. Nós não vamos conseguir. Há muitas pessoas naquela terra. Eles têm cidades fortificadas com muralhas muito altas. E eles ainda têm homens que são gigantes, descendentes dos gigantes. Nós parecemos gafanhotos ao pé deles. E eles pensam que nós somos gafanhotos também. E o povo, ao ouvir 10 destes líderes a dizer isto, começaram a murmurar. Muito. Começaram a ficar com medo. Durante toda aquela noite ouviu-se muito choro e pranto. E aconteceu uma coisa extraordinária. Muitos do povo começaram a dizer: vamos voltar para o Egito. Isto é mesmo verdade. Séculos mais tarde, alguns profetas referiram-se a este evento. E chamam a este evento de a provocação. É o nome que tem. Porque Moisés orou ao Senhor e perguntou-lhe: até quando vou ser provocado pelo povo desta maneira? Mas depois, 2 destes líderes, que nós sabemos o nome deles, Caleb e Josué, intercederam e disseram: não temais, o Senhor está conosco. Vamos conseguir conquistar estas terras. E assim falaram para o povo, tentando convencê-los. E Moisés, como líder, muito frustrado, porque as pessoas estavam a agir desta maneira. Mas ele não baixou os braços. Bom, a história continua. Mas basicamente o que eu vos quero transmitir, com a primeira história e com a segunda história, é que passa-se exatamente o mesmo. Vamos dividir esta estaca. Devemos ter cuidado para não murmurarmos para aquilo que o Senhor declarou. E Ele já disse, pela boca dos profetas, que Portugal iria estar coberto de estacas. E isto é um passo para isso. Isso vai acontecer. Não vamos deixar
nos enganar pelo inimigo ao começar a dizer: não vamos ser capazes, não temos pessoas suficientes, somos poucos. Agora temos poucos missionários, já não dá para fazer obra missionária. Acabou. Essas ideias não são de todo corretas. Esta é a altura de fazer qualquer coisa. Esta é a altura de ouvir os 2 espiões que se puseram ao lado do Senhor, Caleb e Josué. E nesta conferência, irmãos, nós temos 2 destes homens. Não vou chamá-los espiões, eles não são espiões. São os nossos líderes, o Elder Franco e o Elder de Feo. Eles são como estes 2 líderes que nos vêm ensinar, animar, motivar e indicar-nos o caminho do Senhor nesta conferência, neste fim de semana. Que possamos sempre ter em mente estas coisas, irmãos. Que possamos sempre nos lembrar que esta é a obra de Cristo. E venham tempestades, tornados ou o que quer que seja, vai sempre brilhar uma luz aqui. Se permanecermos firmes, se fizermos a nossa parte, vai sempre funcionar. E quem quiser ir atrás dos outros 10 espiões, pode fazê-lo. Mas sabem o que é que aconteceu ao povo de Israel? Eu vou-vos dizer. O Senhor declarou: querem voltar para o Egito? Então não vão pôr o pé em Canaã. E durante 40 anos andaram pelo deserto, sem lá pôr os pés. Sabem quem pôs lá os pés? Josué e Caleb. E eles puseram os pés. Os outros não. Queriam ir para o Egito. Esta é a Igreja do Salvador Jesus Cristo. Eu tenho plena certeza disso. E todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, que ouçam: Jesus Cristo ama-vos e quer-vos de volta. Acheguem-se a Ele. Isto eu gostaria de vos deixar em nome de Cristo. Amém. Eu sinto grata por estar aqui com vocês hoje. E eu quero agradecer ao presidente Luís Cordeiro pelo discurso fantástico sobre fé e medo. Obrigada. Recentemente tenho pensado muito sobre como eu sou abençoada porque eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Uma coisa que percebi é que sinto-me ancorada. Não sou levada em roda por todo o vento de doutrina, como fala nas Escrituras, em Efésios. Eu sei que Deus ouve minhas orações. E quando eu estou preocupada ou com medo, sei que posso recorrer a Ele. Eu sei que Ele responde a minhas orações e dá orientação linha sobre linha. Outra coisa que abençoa a minha vida é a mudança que ocorre dentro de mim quando sirvo. Deus sabia que quase todos nós precisaríamos de um empurrão para sair da nossa zona de conforto e servir aos outros de maneira significativa. Ele também sabia que precisaríamos um do outro. Ao aceitarmos e cumprirmos nossos chamados, algo incrível acontece. Ganhamos amigos, aprendemos como amar e nos tornamos melhores. Se seu pai ou sua mãe, seu marido ou sua esposa está a servir outras pessoas, seja grato por eles praticarem ser compassivos, pacientes e altruístas. Não apenas nos tornamos pessoas melhores, mas nosso Pai abençoa nossas famílias, nosso trabalho e nossos lares. Quando eu penso nessas coisas que significam tanto para mim, quero que todo mundo conheça estas verdades. Eu sei que devo compartilhá-las com os que não conhecem o Evangelho. Mas, geralmente, algo acontece e eu não faço nada para compartilhar o Evangelho. Sinto-me culpada por não compartilhar, mas também fico com medo.
e muitas das vezes o meu medo é mais forte. Espero que vocês sejam melhores do que eu. Acho que se eu tivesse um plano, eu provavelmente faria melhor. Então, se tu és como eu sou, quero propor algo com a tua permissão. Tenho 2 opções simples que eu irei sugerir. Podes fazer um plano usando aquela opção que parece que realmente farias, ou podes escolher fazer as 2 opções. Acredito que essas 2 opções são razoavelmente simples e fáceis de fazer. Opção número 1. Uma vez por semana, posta online ou envia um e-mail compartilhando algo que tu aprendeste ou sentiste na igreja ou durante o teu estudo pessoal. Tu podes escrever: na igreja hoje aprendi ou senti tal. Ou, em meu estudo das Escrituras hoje, aprendi ou senti. Em seguida, poste isso em sua conta de mídia social, ou envie por e-mail ou carta para um amigo, ou podes até ligar para alguém e contar isso. Faça com que isso faz parte do seu falar diário. Então, tu vais compartilhar o que aprendeste esta semana. Convido vocês a fazer disso um hábito semanal. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma lição com uma missionária. O homem que estava a ser ensinado tinha ouvido falar de Jesus Cristo por seu amigo. Seu amigo falava muito sobre Jesus Cristo. Fazia parte do seu falar cotidiano. Fiquei tão emocionada que este homem tinha um amigo que não tinha medo de compartilhar o que sentia por Jesus. Espero que possamos ser assim também. Seremos mais felizes quando nós falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo e pregamos a Cristo. Então, opção número 1 foi colocar algo nas redes sociais sobre um tópico do Evangelho que aprendeu. Opção número 2. Todos nós amamos os missionários, certo? E queremos ajudá-los. Gostaria de convidá-los a oferecer-se para juntar-se aos missionários quando eles ensinarem online. Seu papel não é de ser o professor, mas tornar-se amigo da pessoa que está a ser ensinado. Os missionários e eu convidamos vocês a se prepararem para ouvir e assistir. E quando convidado, compartilhar de forma simples o que vocês sentem. Se isso o deixa nervoso, peça aos missionários que lhe digam com antecedência o que eles gostariam que tu compartilhasses. Por fim, estarás a ajudar os missionários de uma maneira grande. Como vocês já sabem, não temos muitos missionários, então precisamos de ajuda de vocês muito nesta altura. Por fim, eu vos convido a postar algo online, uma vez por semana, compartilhando algo que tu aprendeste na igreja ou no teu estudo pessoal. Ou combinar com os missionários online para estar com eles durante uma lição. Desta maneira, podemos compartilhar com outros o nosso amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. Podemos ajudar outros a desfrutarem das mesmas bênçãos de paz, tranquilidade e confiança que nós desfrutamos. Eu sei que estamos guiados por um profeta que ouve as palavras de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que temos um livro de Mormon que tem as palavras de Jesus Cristo, que ensina-nos as verdades do Evangelho e testifica muito de Jesus Cristo. Eu sou muito animada pela conferência geral que vem e esperamos que vocês juntem conosco e ouvir as palavras do nosso profeta.
Eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, minha querida. Ela é fantástica. Eu amo essa mulher muito. É bom estar convosco hoje. Eu amo os seguintes líderes: o Jorge Pimenta, Rubem Nóbrega e José Agostinho, lá na Ilha da Madeira, que vão agora passar para a estaca de Almada amanhã. Também amo o Luiz Melo, o Rui Gorjão e o José Machado, lá do Algarve, que tem presidido esse distrito recentemente, que vão também fazer parte de uma nova coisa agora. Também agradeço muito ao Luiz Cordeiro, meu amigo de Setúbal. Eu comi choco frito com este homem. Ele gostou muito daquilo. Eu não consegui gostar, não. Mas também o presidente Almeida e o presidente Nosalter, e dou meu apoio e meu amor a todos esses homens. Obrigado por seu serviço. Aliás, para os membros da igreja na Madeira, nos ramos de Camacha, Caniço e também o Funchal, eu vos amo muito. E dos ramos de Lagos e Portimão, e Lolé, e Faro, e Olhão, e por um tempo em Beja também, nós conhecemos vocês e sentimos um amor profundo por cada um durante este período de nosso serviço. Como foi falado, vamos dividir, né, a estaca de Setúbal. Amanhã vamos criar uma nova estaca, aliás, será criada. E há um perigo, meus amigos, em pensar que a evidência maior do crescimento da igreja é algo exterior, como uma nova capela, novas unidades, muita gente sendo batizada e tal. Isto são evidências mesmo que a igreja está a crescer e que o reino do Senhor está a ser apressado, né, crescer neste nosso país. Mas há um perigo em só examinar as coisas exteriores desse crescimento. Então, escuta esta ideia aqui. Nós sabemos das Escrituras que a obra de nosso Pai Celestial é levar a efeito tanto a imortalidade e a vida eterna do homem. Esta é a sua obra. Veja esta palavra obra. A obra de Deus é de levar a efeito nossa imortalidade e nossa vida eterna. Jesus Cristo ressuscitou. Vamos celebrar isso na semana que vem, na Páscoa. Portanto, a imortalidade já foi conseguida para todo mundo. Todos nós iremos ressuscitar. Todos nós. Todos nós vamos aparecer perante Jesus Cristo, sermos julgados, e isto vai acontecer. A outra parte da obra de nosso Pai Celestial é a nossa vida eterna, certo? Então, e esta vida eterna, Deus, nosso Pai, nossos Pais Celestiais, aliás, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estão completamente focados nesta obra de levar a efeito nossa vida eterna. Portanto, concentrando na palavra obra, escuta bem aqui as palavras do Senhor que falou. Ele diz assim, aproveitando a palavra apressar, ele diz: eis que apressarei minha obra a seu tempo. Aqui temos Jesus Cristo falando que Ele vai apressar sua obra, ou seja, a vida eterna de cada indivíduo, quando? A seu tempo. Eu quero vos sugerir então, quando é seu tempo? E eu quero ensinar o seguinte: o seu tempo dentro
da Fátima Cordeiro é quando Fátima Cordeiro escolher fazer a vontade do Pai. É quando Luís Cordeiro, é quando Luís Melo, qualquer pessoa, até Tiago Dias, escolher fazer a vontade do Pai, isto é o seu tempo. E ele vai, portanto, apressar a vida eterna daquela pessoa. Perceberam isto? E não é algo exterior, é algo aqui. Veja aqui, eu cito do presidente Ezra Taft Benson, é o seguinte, ele disse: o Senhor trabalha de dentro para fora. O mundo funciona de fora para dentro. Lembra dessa citação? Continuando. O mundo tiraria as pessoas das favelas. Cristo tira as favelas das pessoas. E então elas próprias saem das favelas. O mundo moldaria os homens, mudando o seu ambiente. Mas Cristo muda os homens por dentro, que então mudam o seu ambiente. O mundo moldaria o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza humana, algo interior. Portanto, neste fim de semana, em que será criada uma evidência do crescimento da igreja em Portugal, uma nova estaca, nova capela, estamos animados por estas evidências exteriores. Mas, meus amigos, a maior evidência não é tão visível. A maior evidência é dentro de cada um de vós. E acontece por escolhas simples. Coisas fáceis. Coisas pequenas, repetidas, cada dia, que convidam o Espírito Santo. E é desta forma que Deus apressa sua obra. O Luís Cordeiro falou da abertura do terreno aqui há 4 anos. Eu digo também que qualquer pessoa que aceita e faz convênios com o Pai Celestial está abrindo o terreno de seu coração. E ali não é construída tipo uma capela. É construída uma nova vida. Uma maneira de viver diferente. Portanto, há evidência externa? Sim, sim. Estamos nesta capela. Vamos criar uma nova estaca. Mas a evidência interior também há, sim. E podemos sentir isto ao sentirmos o Espírito Santo. Por fim, muitas vezes na minha vida, eu tenho o hábito de perder coisas. Eu perdi as chaves, eu perdi um livro, eu perdi não sei o que mais. E quem sempre encontra é a Sister Fillmore. Eu digo, cadê, onde é que estão as chaves? E ela só vai e pega, e dá para mim e lá está. Eu sinto muito grato por isto, por muitos anos. E eu tenho aprendido disto, que ela sempre acha o que ela procura. Se ela está na procura de algumas chaves minhas, ela vai encontrar. É um milagre, é muito bom. Irmãos e irmãs, a mesma coisa acontece. O que procurarmos, nós vamos achar. E eu prometo, se nós procurarmos falhas em outras pessoas, vamos encontrar, certamente. Vamos ver aquelas coisas. Mas uma das evidências maiores, interiores, que nós estamos a ser convertidos, é que apesar de aparecer falhas em alguma pessoa, nossa natureza de procurar tais falhas e de reclamar, não sei o que, sobre tal coisa, vai diminuindo. Nós podemos saber que estamos a ser mesmo convertidos a perceber as falhas, sim, mas está tudo bem, vamos em frente. Porque nossa natureza está a ser mudada. É assim que Jesus Cristo nos vê. Ele vê tantas falhas em mim, mas Ele me convida a continuar neste caminho. Eu sei que temos pais celestiais
que nos amam e querem que voltemos para estar junto com eles e com nossa família. E eles forneceram o meio pelo qual isso possa acontecer. Mandaram seu Filho Jesus Cristo cá para sofrer naquele jardim, para ser crucificado e ressuscitado e mostrar-nos o caminho. Eles nos amam tanto que restauraram sua igreja na terra. Nós temos o privilégio de conhecer Pai Celestial, nossos Pais Celestiais, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Eu vos testifico que isto é verdadeiro e compartilho convosco nosso amor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amor que me dá Jesus, confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu, por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, oh, Ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso, sim. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Que desse, meu mestre, perdão a tal pecador para justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é, oh, Ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso, sim. Relembro que Cristo na cruz se deixou pregar, pagou minha dívida. Posso eu olvidar? Não, não, e por isso a Cristo exaltarei. A vida e tudo que tenho eu lhe darei. Que assombroso é,
assombroso. Sim. Agora teremos a oportunidade de escutar o Elder Saulo Franco e, como último orador, iremos escutar o Presidente Máximo de Fel, primeiro conselheiro na presidência da área Europa. Como hino de encerramento, iremos escutar o hino da primária, o Milagre. A oração de bênção ser-nos-á oferecida pelo irmão Tiago Vieira, secretário de Estaca. Boa tarde, 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 boa tarde. Posso falar já ou não? Tudo bem? Ok. Irmãos, é um privilégio poder ter recebido a designação de ajudar o Elder Defeu a presidir essa conferência e fico feliz de ser companheiro de Elder Defeu nessa reorganização e organização de Estaca, e fico muito honrado de poder acompanhá-lo e de participar nesse processo que hoje temos de haver chamado uma nova presidência para uma nova Estaca em Portugal. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre... quero começar dando um pouco mais de... estender um pouquinho do que o presidente Cordeiro falou sobre a história de Caleb. É uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. E ele contou, né, desse episódio quando eles haviam ido até espiar a Terra Prometida, né, e todas aquelas coisas que aconteceram, e que Caleb e Josué foram realmente obedientes, né? E eu gosto muito de uma escritura que fala desse espírito de Caleb, né, que sempre me marcou muito, e que tem a ver também com o que o profeta nos pediu ultimamente, né? Então, em Números 14, no versículo 24, diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Por causa dele ter tido essa outra maneira de ver as coisas, ele e toda a geração da tribo de Judá foram abençoadas, né? O profeta hoje em dia também nos pediu algo parecido. Em 2018, o presidente Nelson nos disse para fazermos as coisas de uma maneira mais santa e mais elevada. Ou seja, de que nós elevássemos a nossa visão além do que nós já estávamos fazendo. Não de fazer mais coisas, mas de focar naquilo que realmente é mais importante, né? Ou seja, ver as coisas como realmente ele quer que nós vejamos a sua maneira, né? Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos e das irmãs e fazer-lhes uma pergunta. Qual é a visão que nós temos hoje do Evangelho, da nossa missão aqui na Terra como filhos e filhas de Deus, da nossa missão como pais, como membros da igreja, da nossa missão como irmãos e irmãs ministrantes, da nossa missão como membros da igreja, representantes do Salvador e como filhos de Deus? Qual é a nossa visão? Nós estamos realmente com o desejo de ir adiante, ou com aquele desejo como também os filhos de Israel que tinham de voltar atrás, né? Hoje em dia, com todas as mudanças, nós podemos tomar duas atitudes, né? Ou assumir a nossa vida e nos prepararmos
para as coisas que o profeta nos pediu, ou nos acomodarmos e fazer as coisas como sempre nós fizemos, né? Como foi dito hoje, nós estamos aqui para ajudar a apressar a obra de salvação. Apressar a obra de salvação não significa fazer as coisas mais rápidas, mas significa tratar a nossa conversão de maneira que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar e de que Ele seja a mais alta prioridade na nossa vida. Se nós fizermos isso, nós vamos estar apressando a obra de salvação, porque o Senhor estará em primeiro lugar. Como o profeta disse na última conferência, nos pediu para que deixássemos o Senhor prevalecer em nossa vida. Quando nós permitimos que o Senhor prevaleça em nossa vida, nós estamos ajudando a avançar a obra de maneira mais intensa. Ou seja, eu quero perguntar para os irmãos e as irmãs, desde que o profeta nos pediu isso na última conferência, o que nós fizemos para que a obra de salvação, para que o Senhor prevaleça em nossas vidas? Eu quero também citar aqui hoje alguns dos pontos que o Elder Soares também ele citou no discurso no devocional dele da semana passada. Não sei quantos dos irmãos e as irmãs assistiram. Ele citou a Doutrina e Convênios, seção 21. E ele disse o seguinte, né, nos versículos 5 e 6. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória do seu nome. Irmãos e irmãs, o que é que nós estamos fazendo para que realmente o Senhor nos ajude, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós? E como ele disse aqui, né? Se nós fizermos a vontade do Senhor, Ele não somente vai nos ajudar, mas Ele vai fazer com que realmente os poderes das trevas cheguem a tremer, porque essa é a obra dele. No versículo 9 ele diz: pois eis que abençoarei todos os que trabalharem em minha vinha, com uma grandiosa bênção, e eles acreditarão nas palavras dele, que lhes são dadas por meu intermédio, pelo Consolador, o qual manifesta que Jesus foi crucificado por homens pecadores, pelos pecados do mundo, sim, para a remissão de pecados do coração contrito. Ou seja, quando nós permitimos que o Senhor prevaleça em nossas vidas e nós trabalhamos na vinha dele, o Senhor nos abençoa e nos faz com que o poder da expiação atue em nós e nós possamos ser novas criaturas. Eu hoje, irmãos e irmãs, quero testificar desse poder que temos de que o Senhor prevaleça em nossas vidas, de que Ele realmente vença em nossas vidas, não somente, como foi dito hoje, que seja algo externo, que prevalecer Israel ou prevalecer o Senhor não é somente ter novas capelas ou novas estacas, mas que Ele prevaleça na vida de cada pessoa, na vida de cada família, de cada indivíduo, de cada ramo, de cada ala. Eu hoje, irmãos e irmãs, eu imploro a todos vocês que deixem que o Senhor prevaleça nas vossas vidas. Deixem para trás tudo aquilo que os impede de fazer a vontade do Senhor. Coloquem o Senhor no mais alto grau, como o profeta nos pediu há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, a fazer as coisas de uma maneira mais santa e mais elevada. Pensem como vocês podem fazer as coisas mais santas, mais elevadas. Como posso tratar minha esposa de uma maneira mais santa, mais elevada?
Como posso tratar a minha família de uma maneira mais santa e mais elevada? Como eu posso guardar os mandamentos de uma maneira mais santa e mais elevada? Como eu posso tomar o sacramento de uma maneira mais santa e mais elevada? Como eu posso adorar o Salvador no domingo, no seu dia, de uma maneira mais santa e mais elevada? Como eu posso servir na igreja de uma maneira mais santa e mais elevada? Pensem nisso, irmãos e irmãs. Eu testifico que Deus, Ele vai prevalecer em nossas vidas, se assim nós os permitimos. Testifico de que Ele vive e que Ele é o nosso Pai. Ele criou os nossos espíritos. Ele nos mandou a essa terra. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para que Ele viesse aqui e pagasse por nossos pecados, para que um dia pudéssemos, se nos arrependermos, de voltar à sua presença por meio dos convênios com Ele. E testifico que o Salvador é o nosso Redentor. Ele vive. Eu sei de todo o meu coração. Sei também que o profeta Russell M. Nelson é um profeta de Deus. E deixo-vos com muita humildade e o amor que tenho por todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, I'm very grateful to serve today with Elder Franco, my wonderful servir hoje com o Elder Franco, é um companheiro maravilhoso. I'm grateful to be with President Cordeiro. Presidente Cordeiro, He's a giant, spiritual giant. ele é um I'm grande grateful espiritual. for friends, my dear friends, whom I Grato love pelos so meus much. queridos President Sister Fillmore, I'm very grateful to em be que se eu with all of you. estou muito grato por eles estarem And presentes. spend a few minutes as I reflect on E some of partilhar the com promptings vocês, from the Spirit that I partilhar alguns received momentos as I was hoje listening to e a the words. refletir algumas palavras. I need to thank also my interpreter today. I don't know who his brother is, but Agora, he's não wonderful. sei quem é He's esse irmão, perfect. It's mas ele é incrível, excellent. é excelente. So I really felt a very nice spirit. Senti um I was espírito muito thinking about what President Cordeiro taught so powerfully about Caleb and Joshua, and maybe it is true that que seja verdade. Elder Franco and I Franco e eu came as spies viemos hoje to this land para esta terra and see how things are going and try ver to como as help, coisas but podem ser e tentar to ajudar. give a very clear message Dar uma mensagem along the same lines that President Cordeiro dentro do Presidente Cordeiro partilhou. I love this teaching, and I would say Amo este I will ensinamento testify e vou even testificar more about the pouco story of Caleb and Joshua. do As Caleb my e do companion Elder Franco e o meu did. So probably companheiro we need to speak as Joshua and Caleb today. de falar hoje com I was Josué thinking Caleb. about the nature, the Estava true a nature pensar of na what President verdadeira Fillmore natureza do taught, Presidente Fillmore about ensina. what we really are versus what we see sometimes as Nós our failures. às vezes There's a como difference on how we feel, and nós that nos sentimos will affect the way we irá afetar think and the way we como act. nós pensamos e como agimos. Think that we are able to do things Nós pensamos que somos capazes and act, or de nos agir if we feel that we e de sentirmos and que não somos capazes de agir. and that's what President Cordeiro Isso é o que o Presidente Cordeiro estava a partilhar. that chapter Nós partilhamos que Numbers no 13, capítulo 13, 14, 14, that story, it's very esta interesting to história, me. são muito importantes para mim, para partilhar a diferença What Joshua and Caleb entre saw, Caleb e Josué na sua visão, what the other contra os que os outros 10 líderes, 10 tribes of Israel saw, os outros 10 tribos de Israel, they explored. quando exploraram a terra. Now, this is what Caleb and Joshua Isto foi o que Caleb e Josué disseram. No capítulo 14, Elder Franco spoke about estou grato pelo que o Elder Franco ter falado sobre a obediência perfeita e a obediência exata para podermos entender e ter as bênçãos da terra prometida. No versículo 29. Somos ao versículo 9, no mesmo capítulo, no capítulo 14,
Isto foi o que eu disse. to the others. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. So it's a question of É this. uma questão de decidir se nós queremos ouvir a voz do Senhor ou se queremos ver as pessoas da terra. É, tem a ver com o que nós decidimos ver. O Senhor está connosco, por isso não temam. Agora, no versículo 30 do capítulo 13, nos versículos antes, isto foi o que Caleb indicou. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, como nova capela, como templo. Nós conseguimos fazer isto. Isto é atividade. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Portanto, tem a ver, nós podemos descobrir a nossa natureza divina e compreendemos o nosso ADN espiritual e compreendemos e entendemos o poder que nós encontramos, porque nós somos filhos do nosso Pai Celeste. E como filhos de Deus, nós temos o poder de Deus, porque nós somos da mesma natureza. Como o Presidente Fillmore dizia, nós somos capazes de ultrapassar essas pessoas. E como o Presidente Cordeiro falou muito bem e nos ensinou, eu amo as palavras do Presidente Cordeiro e a forma como ele aproximou. Ele é um homem forte e tem uma grande personalidade e eu o amo. Porque ele tem uma personalidade, tem uma mentalidade muito de Deus. É claro que ele não é perfeito, ele tem de ser refinado, tem alguns traços da sua personalidade, o que é normal, mas ele sente o poder. Ele sente que ele está capaz de ultrapassar essas dificuldades, porque ele sabe que é. Por exemplo, Fillmore, como é o Elder Frank, com estes maravilhosos irmãos e irmãs, no qual nós podemos aprender através. Nós vemos o que é que nós podemos. Será que vemos gigantes? Será que vemos esses desafios como gigantes? Ou será que vemos esse desafio em coisas que nós podemos ultrapassar, que somos capazes de ultrapassar? Tem que ter uma mentalidade. Temos uma mentalidade em outros, nós conseguimos verificar os problemas como gigantes, caminho decorrente, ou temos, como nos ensinado, temos uma mentalidade de filho de Deus. E por isso nós somos gigantes. E os problemas tornam-se pequenos na nossa visão e na nossa vida. Caleb e Josué e os outros 10 viram as mesmas coisas. Portanto, de uma forma e de uma perspectiva humana, nós estamos a olhar para as mesmas coisas. Eles estavam a olhar para as mesmas coisas. Os gigantes da terra estavam a olhar para o mel e para o leite e para todas as vítimas. E todos estavam a olhar para as mesmas coisas. Portanto, de uma perspectiva humana, eles tinham a mesma visão. Caleb e Josué não revelaram que eram gigantes. Mas a visão espiritual, os outros 10 não sentiram o poder como filhos de Deus. Caleb e Josué sentiram o poder. Eles sabiam a sua verdadeira poder. Eram dizer e testificar que nós somos o capaz de ultrapassar. A questão que deve estar nas nossas mentes enquanto eu pondero acerca do que está a ser falado, destes líderes e que mentalidade nós temos. Será que nós compreendemos a nossa verdadeira? Será que nós sabemos que somos filhos de Deus? Será que somos capazes de compreender que podemos ultrapassar os filhos de Deus e ultrapassar essas dificuldades inerentes? Nós devemos compreender. Será que somos os gigantes das nossas vidas? Ou deixamos os nossos coisas que estão acontecendo na nossa vida serem os gigantes que nos dificultam na nossa vida?
Nós não vemos as mesmas coisas, mas a diferença está na forma como nós verificamos espiritualmente. Temos de olhar para ver e para ouvir. E por isso, deixem-me dar uma explicação. Houve uma altura em que o Elder Bednar falou e está muito bem. Faz o fim da sua vida e não sabe lugar. O Elder Bednar visitou e disse physically about the things that he could do. And muitas coisas que eu consegui fazer em Elder Haynes. Ter sido um marido com sucesso executivo e um líder com muito sucesso. Todas estas coisas. E perguntou como o que aprendeu enquanto envelhecer. Agora que está constrangido fisicamente. Agora não consegue fazer o que tinha feito anteriormente. O que aprendeu? E o Elder Hales, a sua resposta foi muito inspiradora. Ele disse, bem, sabe, David, quando nós não conseguimos fazer o que já tínhamos feito, então só fazemos o que importa. Portanto, o Elder Hales, eu podia verificar, analisar a sua dificuldade como um grande problema. E a pensar que a sua idade, que ele estava fraco e que estava a pensar e que não estava a conseguir mais. Portanto, eu penso que vamos focar no que importa. Esta é a mentalidade que devemos ter. E não a mentalidade de um gafanhoto. Então, o que nós vemos? Nós vemos as coisas que estão a acontecer ao nosso redor e tentamos prosseguir em frente com o Senhor. Nós estamos a ser abençoados e com um templo e com uma nova capela. E o Senhor está a dizer, olhem, eu quero fazer este, mesmo com missionários a menos. are we creating? And I'm very O grateful que é que for estamos a criar? E estou muito grato pelo Presidente Cordeiro. Ele é um líder que está a liderar com uma visão espiritual e que acredita e que a presença da estaca e que entrevista cada um dos seus irmãos. E estamos muito confiantes e muito contentes de que na estaca e amanhã na futura estaca que será criada, que nós temos visto, eu e o Helder Franco, vimos muitos irmãos que têm esta maravilhosa mentalidade de gigante e uma visão espiritual. E nós vimos tal como e vimos e reparámos que existem Calebs e Josués. Portanto, gostaria de refletir por um minuto acerca da parábola. A parábola do filho pródigo. Eu amo essa parábola. E sabem o que acontece a esse jovem amigo? Ele queria fazer algumas coisas, ele queria ter a sua própria vida, mas depois algo aconteceu. Se forem ao capítulo 15 de Lucas, eu não irei ler, mas poderão ver no versículo 14, e que diz que, e havendo aí gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então isso significa que aconteceram e tornaram-se alguns desafios mais complicados na sua vida. As circunstâncias tinham-se alterado. E alteraram para esta terra que ficou faminta. E esta situação que está a acontecer hoje na pandemia, que está a causar a todos a pensar e a ponderar e a sentir. Agora, a decisão que nós tomamos hoje, a forma como nós sentimos e como vemos as coisas no futuro, irá fazer a diferença. Se nós construímos um reino ou não. Esta é uma oportunidade que temos durante esta pandemia para ver se temos uma mentalidade de um gigante e vemos os problemas como pequenos insetos, ou o oposto, se vemos a nós próprios,
Se nós achamos que não conseguimos ultrapassar e fazer as coisas que nós fazíamos anteriormente, e achamos que já não conseguimos ministrar, já não conseguimos ter reuniões ao domingo, já ter a reunião sacramental é difícil, ministrar é complicado, ter reuniões é difícil, não conseguimos viajar. Depende de nós. Permitam partilhar outro pensamento. Mas o filho pródigo, devido à falta de comida e de repente ter havido essa circunstância, no versículo 17, nós vamos poder ver que, e tornando-se em si, diz, ele pensou numa forma diferente, ele sentiu realmente que devia voltar para o seu pai. Portanto, ele decidiu que já estava na altura de fazer a decisão correta. Agora, tudo isto é uma mudança de coração. É uma mudança de visão. É uma mudança na forma como ele via as coisas que foram causadas devido à falta de comida. Ele, através desta oportunidade, como o Elder Hales falara, se nós vimos a oportunidade durante esta pandemia, nós veremos que será uma oportunidade para nós podermos mover o trabalho do Senhor de forma ainda mais rápida e de formas sem precedentes. Ainda de forma mais rápida que nós estávamos habituados a fazer anteriormente. O Elder Holland também partilhou, nos últimos meses, ele partilhou. Ele disse, bem, esta pandemia que nós estamos a viver é uma oportunidade preciosa para demonstrarmos a nossa fé. Ele disse que muitas dessas pontes que nós tivemos que ultrapassar, portanto, esta pandemia tem-nos mostrado que nós já não temos as mesmas pontes que tínhamos anteriormente, quando nós simplesmente andávamos, que era, como por exemplo, era fácil ir para a igreja, era fácil ministrar, visitar casas e famílias. E agora não podemos fazer isso. Portanto, essas pontes que nós estamos habituados a andar, a fazer coisas, já não estão presentes na nossa vida. Então, o que é que nós fazemos? Será que paramos o trabalho do Senhor? Ou será que nós vemos uma oportunidade? Quando uma ponte colapsa, nós temos uma escolha. Nós podemos estar nessa ponte a verificar e estar presentes ao ver o rio, ou nós podemos construir uma nova ponte. Portanto, esta é uma oportunidade, uma nova oportunidade para construir novas pontes. Agora, se construímos uma nova ponte e se temos mais tecnologia, uma tecnologia mais recente, novas ferramentas, o Senhor está-nos a dar algo, está-nos a dar mais conhecimento. O que é que nós fazemos? Criamos pontes que são melhores, são mais eficientes e são mais fortes das que nós tínhamos anteriormente. Nós não vamos voltar atrás às antigas pontes. Temos oportunidades, através da tecnologia, construir novas e melhores pontes. Será que nós vemos essa oportunidade? Será que é verdade que é necessário exercermos fé para podermos visualizar? E a pandemia tem-nos criado e nos ajudado a criar novas oportunidades. E tal como a falta de comida fez ao filho pródigo essa mudança, ele fez a mudança. Ele alterou a sua ideia. Então, que oportunidade é que nós temos nestes dias, para ver e ter a mesma visão que Josué e Caleb? E ter os olhos de gigantes. Eu já vi gigantes hoje. E estou muito confiante que temos visto a mão do Senhor no que fizemos, que eu fiz com o Helder Franco hoje. E nós vamos ver isso amanhã. Por isso, nós estamos confiantes e temos fé em confiar vocês de que o Senhor tem fé em vocês. Irmãos e irmãs, da estaca de Setúbal e da manhã da estaca de Almada, nós somos gratos. Como o Presidente Fillmore mencionara, dos líderes do distrito, nós somos muito gratos pelo vosso serviço, pela toda a vossa preparação para preparar este evento histórico para hoje. Tudo tem vindo a ser uma preparação.
vocês foram capazes de fazê-lo devido à vossa visão espiritual, porque vocês são gigantes do Senhor. Nós somos gratos por vocês. Por isso, enquanto consideramos estas dificuldades nestes tempos, o que nós vemos? Será que nós vemos os problemas como gigantes? Como pedras de tropeço? Ou será que nós vemos a nós próprios como gigantes com o poder do Senhor? Investidos desse poder, sendo investidos também como filhos de Deus, investidos com o poder de Deus, fazendo o que Ele nos pediu para fazer, tal como Caleb disse, porque nós estamos bem preparados. Eu sei que o Senhor nos irá ajudar neste trabalho, porque este é o Senhor, este é o trabalho do Senhor. E por isso, quando não houverem mais pontes, teríamos que exercer fé e criar pontes mais fortes do que fizemos no passado. Esta é uma nova era. Esta é uma nova forma. Isto é uma forma mais alta e mais gloriosa. É o caminho do Senhor. Se tivermos a visão para ver, ouvidos para ouvir e um coração para poder sentir. Deixem-me para terminar algumas experiências espirituais que tive. Eu fiz isto, eu sinto que devo partilhar isto convosco esta tarde. Eu sinto que é difícil ministrar. Mas se nós realmente queremos fazer a vontade do Senhor, Ele nos irá inspirar a fazer. E eu vou partilhar convosco o que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, quando eu fui designado para reorganizar uma estaca no Colorado, nos Estados Unidos. E enquanto estava a fazer o processo, como hoje, entrevistas, reuniões e tudo, mas eu tive um pensamento, um sentimento que eu precisava de ministrar a alguém que estava à minha espera. E eu gostaria de fazê-lo para que o Senhor, e para mim, ministrar os outros e tomar conta dos outros. Era algo mais importante de qualquer reunião do que algo administrativo para fazer. Apesar de ter tido essas entrevistas terem um propósito espiritual. Mas eu estava a sentir o espírito mais forte enquanto eu estava a tentar ministrar através da forma que o Senhor quisera. Portanto, eu tentei fazer isso enquanto estava a fazer entrevistas com os novos presidentes e eu mesmo assim senti que precisava de fazer mais. Portanto, quando era a altura, nós fomos à reunião de liderança do sacerdócio à tarde. E eu reparei que estava a haver um irmão, alguns irmãos, só um jovem, só havia um jovem que estava a atender à reunião. E eu tentei envolvê-lo nos argumentos, mas depois eu senti que precisava de fazer mais por ele e com ele. Portanto, no final da reunião, eu fui ter com ele e disse algo parecido como: eu sei que és o único jovem que está aqui nesta reunião e eu agradeço o teu esforço para vir, apesar de seres o único jovem. E depois eu disse: sabes, eu espero que tu não sintas. E depois eu indiquei-lhe: eu tenho estado sozinho a toda a minha vida na igreja, espero que não te sintas sozinho. Os meus pais nunca se juntaram à igreja. Eu nunca tive parentes na igreja e no trabalho eu era o único. E na escola eu era o único membro da igreja. Mesmo quando eu era um jovem, quando eu fui batizado, quando eu tinha 10 anos, sem a minha família. Portanto, eu disse-lhe: sabes, eu tenho estado sozinho em toda a minha vida, como um filho de Deus, conhecendo o Evangelho. Mas eu nunca me senti sozinho, porque eu sempre senti a presença do Senhor na minha vida. Eu senti que sou um filho de Deus e que sou capaz de fazer isto. E por isso eu disse-lhe: por isso, nunca te sintas sozinho. Tu nunca estás sozinho, estás com o Senhor. E eu disse-lhe isso porque ele era o único jovem. E depois eu dei-lhe um abraço e fui-me embora.
E uns minutos mais tarde, enquanto estava a ir à sessão geral da reunião da estaca, fui aproximado por uma irmã que disse: Elder DeFeo, eu preciso de dizer-lhe e agradecer-lhe por ter ministrado ao meu filho. O meu marido, que estava na reunião, indicou que o Elder DeFeo falou com o meu filho. O Greg, sim, um jovem maravilhoso. E você deve ser muito abençoado por ter esse jovem na sua igreja. Eu senti um espírito muito forte ao falar com ele. E depois ela disse-lhe: eu só gostaria de agradecê-lo por estar a ministrá-lo. E deixe-me contar uma história. E depois ela indicou-me, há um ano atrás, quando o Greg tinha 12 anos de idade, e o seu irmão mais velho tinha 14, ela disse, uma noite de domingo, depois do jantar, estes dois jovens estavam a brincar. E sabe o que acontece com os jovens que, quando brincam, começaram a lutar? E estavam a argumentar, e estavam a lutar como jovens. E depois eu parei-os e disse-lhes, vão para a cama. Na manhã seguinte, o Greg veio ter comigo, ao piso de baixo para tomar um pequeno almoço e preparar-se para a escola. E estava à espera do seu irmão para descer. E ele não vinha. Ele não estava a aparecer. Portanto, Greg começou a ficar preocupado, até que ele foi ao andar de cima para chamar o seu irmão, para prepará-lo para ir para a escola. Quando ele abriu a porta no quarto do seu irmão, ele encontrou verificado que tinha falecido. E por alguma razão ele tinha retirado a sua vida. E foi um evento trágico para toda a família. E enquanto que a irmã estava a indicar-me toda esta história, ela indicou-lhe, isto deve realmente imaginar, compreender quão difícil isto tem sido no último ano. Mas eu gostaria de indicar que todos os dias, desde esse evento trágico que aconteceu na nossa família, todos os dias, o jovem Greg, por alguma razão, ele sente-se culpado por essa luta inocente na noite anterior, que ele acha que foi a causa para este evento trágico. E nós sempre damos o nosso melhor para trazer paz ao seu coração. E sim, ele sente alguma paz, mas todos os dias ele vem ter comigo ou com o seu pai a dizer, eu sinto-me sozinho. Porque, por causa do seu irmão. E ela disse-lhe, então não sabe que quando aproximou-se dele no final da reunião de liderança do sacerdócio, quando lhe indicou que nunca está sozinho, ele está com o Senhor, você não sabia o quão importante essas palavras foram para ele. E gostaria de agradecê-lo, apesar de não saber a história, no entanto, indicou ao Greg exatamente o que ele precisava de ouvir, como um servo do Senhor. Na verdade, o pai de Greg disse-lhe, se ele fosse até à reunião de liderança do sacerdócio, ele receberia respostas diretas de Deus. E ele recebeu. Agora, eu não sabia que ele estava à minha espera. E eu não sabia que estava à espera dele. Mas eu somente tentei ministrar. Somente tentei aproximar daquela pessoa que necessitava. E por ter tido esse desejo sincero de fazer algo, para dar o melhor, além de reorganizar a estaca, de ir a reuniões, eu estava a tentar ministrar àquele indivíduo. E o Senhor abençoou-me através do Espírito de Revelação. Eu gostaria de testificar, irmãos e irmãs, se realmente desejam fazer o trabalho do Senhor, o Senhor irá vos investir de poder, porque vocês são filhos de Deus.
E está na nossa natureza divina, no nosso ADN divino, servir ao Senhor e fazer e tomar as decisões corretas e receber revelação. Ou nós nos vemos como gafanhotos, a olhar para gigantes, nas circunstâncias, nos problemas, ou nos vemos na nossa natureza divina, na nossa verdadeira natureza, como gigantes do Senhor. Eu estou grato por cada um de vós e pelos gigantes que foram mencionados hoje. Eu testifico que esta é a sua igreja e que Ele irá mover a obra avante, à sua forma e no seu caminho, mas irá acontecer. Depende de nós de decidir o que nós queremos fazer. Que o Senhor os possa abençoar, irmãos e irmãs, enquanto nós estamos entusiasmados no caminho do Senhor e no trabalho do Senhor. Enquanto vemos a reorganização de uma nova estaca no meio de uma pandemia, o trabalho do Senhor não para. E nós temos uma oportunidade de ver as bênçãos e de nos movermos com o Senhor enquanto Ele move o seu trabalho avante. Que o Senhor vos abençoe. Eu vos amo. Que o Senhor vos abençoe e somos gratos pelos os gigantes que vimos, eu e o Elder Franco. E eu partilho o meu amor e os meus sentimentos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus andou sobre a água, Ele acalmou a tempestade e o mar, com suas mãos curou o leproso, fez o coxo andar e o cego ver, 1000 pessoas alimentou com um pouco de pão, e a filha do centurião da morte a ergueu. Jesus é o Deus de milagres, nada é impossível para Ele, não, mas isto eu sei, o mais incrível de todos deve ser sim
Nosso querido e amado Pai, gratos somos pela oportunidade que nós tivemos de sentir o Teu amor. Nós somos imensamente gratos pelo Elder Difeo e o Elder Franco. Somos gratos pelo seu amor que transmitiram neste momento. Que os possas abençoar, que os possas ajudar a que possam sentir o Teu Santo Espírito e a ser orientados por Ele. Neste momento, Pai, nós rogamos pela presença do Seu Santo Espírito, que o possamos sentir, possamos ser orientados por Ele, de forma a compreendermos as verdades eternas que estão a ser transmitidas. Pai, nós somos gratos pelas bênçãos e as mudanças que estão a ocorrer. Isso é sinal de progresso. Que nós possamos estar entusiasmados, preparados e prontos para ter uma visão de gigante e ultrapassar todas as dificuldades que atravessem na nossa vida. E isto, Pai, nós agradecemos com muito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.